E aí pessoal, aqui é o professor Jerônimo Maílson do IFRN Campus Mossoró. Estamos aqui para aprender um pouco mais de AutoCAD e dando continuidade à nossa playlist, ao nosso curso. Agora nós vamos aprender 4 comandos da barra Modify. Se der tempo, a gente aprende mais um da barra Draw. Esses comandos serão mover, que é o move, copiar, que é o copy, rotate, que é rotacionar, e o mirror, que é espelhar. Então, vamos ao vídeo. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações. Se gostarem do vídeo, curta, compartilhem para os colegas que ainda não acessaram os vídeos e comentem para a gente poder ir melhorando cada vez mais o portal, né, o canal. Então, vamos ao vídeo. Olá pessoal, já estamos aqui na tela do AutoCAD, né, e vamos trabalhar 4 comandos da barra Modify, tá? Então, comandos dessa barrinha aqui ou deste menu aqui, que é o menu Modify, ok? Então, eu já fiz algumas peças aqui para a gente dar início, tá? O primeiro comando que a gente vai ver é o comando mover, comando move, tá? E ele está aqui, ó. Ele é esse xizinho aqui com essas setinhas. Eu posso clicar aqui, posso vir aqui em Modify e clicar aqui em mover ou simplesmente digitar M. E ele aparece aqui na primeira opção, eu dou um Enter ou clico lá naquela opção, dei um Enter. Quando eu confirmo, né, com Enter, ele diz aqui, ó, selecione objeto. Então eu vou selecionar o objeto que eu quero mover. Ó. Seleciono todo o objeto, não quero mais selecionar, confirmo com Enter ou com o botão direito. Aí ele diz assim, ó, especifique um ponto base, tá? Ou uma coordenada, uma posição, né? Então eu vou clicar nesse ponto aqui, ó. Cliquei e esse ponto ele já fica ancorado no meu cursor. Aonde eu clicar, ele vai ficar. Então se eu clicar, por exemplo, eu quero mover exatamente para esse pontinho aqui, ó. Então eu venho aqui e endpoint, né? Move. Então eu movi exatamente para aquele pontinho ali. Vou voltar aqui. Não, vou deixar aqui. Agora eu vou mover numa situação que eu tenha uma distância. Eu conheça uma distância, tá? Então, da mesma forma, venho em Move, seleciono o objeto, selecionei, confirmo. Pego um ponto qualquer. Ó, não é obrigatório eu pegar um ponto do objeto. Eu só vou pegar um ponto do objeto se eu quiser levar para outro ponto, tá? Mas se eu quiser fazer com uma distância, se eu quiser mover uma distância qualquer, eu posso pegar um ponto até fora mesmo do objeto. Ó. Vou clicar aqui, ó. Cliquei, faço para onde eu quero e digito o valor que eu quero. Por exemplo, eu vou digitar aí 50, Enter. Pronto, ele moveu aí. Desse ponto aqui para cá, ele moveu 50 unidades, né? Que poderia ser 50 centímetros, 50 metros, né? Vai depender do desenho que a gente esteja fazendo. Então, pessoal, move é apenas isso, né? Para você mover um desenho é apenas isso. Não se confundam com o comando PAN, que é a mãozinha. Quando a gente clica no botão direito, no botão do meio do mouse, no scroll, né? Clica no scroll, aparece essa mãozinha, e na verdade a gente não está movendo o desenho, é como se a gente estivesse afastando toda a área de trabalho, tá? Posicionando toda a área de trabalho, como se a gente estivesse mexendo na folha do desenho e mexesse na folha, tá? O Move, ele move apenas a entidade selecionada, então o Move é isso aí. Agora nós vamos ver outro comando, tá? Que é o comando copy. O comando copy ele serve para você copiar, que é esse comandozinho aqui, ó. Copy. Ele faz múltiplas cópias, tá?
Eu posso vir também em Modify, vir aqui em Copy, ou o comando Copy, ele tem dois atalhos, CO, já aparece aqui, né, o Copy, ou eu posso digitar CP, e ele já aparece aqui, ó, Copy, tá? Dou um Enter, ele seleciona o objeto e ele pede para selecionar o objeto, eu seleciono, confirmo, pego um ponto qualquer e saio copiando. Perceba, quando eu copio, ele ainda continua no comando. Se eu quiser fazer várias cópias, só é eu não soltar o comando que ele vai copiando, tá? Ele só vai parar de copiar quando eu der um Enter ou der um ESC, que aí ele sai do comando. Aí você pode perguntar, professor, eu não posso fazer Ctrl V e Ctrl C não? Pode, mas olha a diferença. Ó, seleciono o objeto, digito Ctrl C, depois Ctrl V. Então quando eu clico aqui, ó, mas aí ele não fica habilitado para eu fazer múltiplas cópias, tá? Então perceba que foi a mesma sequência do comando Move, apenas mudou o atalho. E o ícone, lógico, né? Então, ó, CO, copy, Enter, seleciono o objeto, Enter, clico no botão qualquer e clico para onde eu quero ficar, tá? E dou um Enter, pronto, ou um ESC. Então, o comando copy é isso aí, muito simples também, certo? Então, não precisa, se souber fazer o move, sabe fazer o copy, né? A sequência é igual. Outro comando que tem a sequência muito parecida, vai mudar pouquíssima coisa, é o comando de rotação, o comando rotate. Eu vou apagar isso aqui para poder ficar melhor da gente visualizar e vou pegar esse mesmo objeto aqui. Então, pessoal, o comando rotate, ele vai servir, como o próprio nome diz, é para rotacionar o objeto, tá? Então, o ícone dele é esse aqui, rotate, modify também. Eu vou encontrar rotate aqui e o atalho do comando rotate é RO, tá? RO, Enter ou clico aqui para chamar o comando rotate. Perceba que quando eu chamo o comando rotate, a primeira coisa que ele faz é mandar eu selecionar o objeto. Seleciono o objeto, confirmo. Ele pede um ponto base. Eu vou clicar no ponto base. Pessoal, o comando rotate, ele vai trabalhar em graus e em sentido anti-horário. Então, se eu digitar 30 graus, ele vai rotacionar 30 graus em sentido anti-horário a partir do ponto onde eu vou clicar, tá? Então, ó, se eu clico aqui, ó, nesse ponto aqui, ele vai dizer assim, ó, especifique o ângulo de rotação. Ele vai rotacionar, tá aqui, ele vai rotacionar nesse sentido aqui, ó. Tanto eu posso clicar num ponto, como eu posso digitar o valor. Tá aqui 45, Enter. Então ele rotacionou 45 graus com base nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto. Agora eu vou rotacionar e ao mesmo tempo que eu rotacionar, eu vou copiar, certo? Então RO, Enter. Seleciono o objeto, confirmo, clico num ponto e ele diz especifica rotação ou copy referência. Eu vou copiar, vou clicar aqui em copy. Quando eu digo copiar, ele vai rotacionar agora uma cópia do meu objeto, tá? Uma cópia do meu objeto. Ele não vai rotacionar o objeto, ele vai deixar o anterior no lugar que estava. Então eu vou digitar 45 de novo, Enter. Tá? Ficou feio, né? Vou botar aqui, ó, o Enter, undo, né? E vou rotacionar novamente, copy, e vou para aqui, para esse ponto aqui.
Seria uma rotação de 90 graus, tá? Pronto. Então, pessoal, o comando rotate com copy é isso aí, tá? E vocês perceberam que tinha a opção também referência. Quando você rotaciona um objeto com referência em outro objeto. Por exemplo, vamos supor que eu queira alinhar esse objeto, essa ponta e essa ponta é igual com uma linha qualquer. Pronto, eu tenho essa linha aqui, ó. Né? Ela é uma linha qualquer, eu não sei a angulação dela, mas eu quero que essa ponta, esse eixo aqui desse objeto, fique exatamente alinhado com essa linha. Eu vou até apagar isso aqui, para não atrapalhar. Tá? Então, como é que eu faço? Eu chamo o comando rotate, RO Enter, seleciono o objeto, Enter, clico no ponto base, o ponto base que eu vou escolher vai ser esse ponto que está em comum com a linha. E eu vou digitar agora referência, eu quero rotacionar com uma referência. Aí clico novamente nesse ponto, clico nesse, é como se eu estivesse fazendo a minha linha de rotação. E agora eu vou clicar na linha que tem a referência. Então, eu rotacionei o objeto com referência em um outro objeto, tá? Então, um comando rotate é esse, bem simples de fazer e tem várias funções, tá? Muito bacana. E para a gente concluir agora os comandos, a gente vai fazer um comando que é o comando mirror, tá? O comando mirror, ele serve para você espelhar o objeto. Então, existem muitos objetos que são simétricos. O que é um objeto simétrico? Um objeto simétrico, ó, por exemplo, esse objeto é um objeto simétrico. Por quê? Deixa eu colocar ele aqui na horizontal. Tá aqui, ó, referência. Vou pegar esse ponto e vou ligar o orto e vou deixar ele exatamente na horizontal. Então, ó, se eu passar uma linha por aqui, ó, essa linha aqui, o que tiver abaixo dela é igual ao que está acima dela, ou seja, ele é simétrico em relação à horizontal. E ele também é simétrico em relação à vertical. Ou seja, o mesmo desenho que eu tenho do lado esquerdo, eu tenho do lado direito, só que de forma espelhada, tá? Então, quando eu preciso espelhar um objeto, quando eu tenho um objeto complexo, se eu quiser fazer, por exemplo, metade desse objeto e a outra metade só espelhar, a gente utiliza esse comando, fica mais fácil. Como, por exemplo, esse objeto aqui, ó, ele foi feito só metade. E essa linha traço e ponto, né, traço grande e traço pequeno, ela indica linha de eixo, né, como a gente vê lá em desenho técnico. Você pode acessar a playlist lá de desenho técnico de normas, tá? Então eu quero espelhar esse objeto aqui para baixo, tá? Então eu vou vir aqui no comando mirror. O comando mirror, ele está aqui, o desenhozinho dele são esses dois triângulozinhos. Ou posso vir aqui modify mirror, ou apenas digitar o atalho que é MI, tá? MI de mirror, clico aqui, ó. Vou selecionar o objeto, ó. Selecionando apenas o objeto, né? Por isso que essa seleção é azul, né? Da esquerda para a direita. Selecionei, confirmo. Perceba que até agora foi a mesma sequência dos outros comandos que a gente viu, né? Até agora. Aí ele diz, especifique o primeiro ponto do espelho, né? Do espelhamento. Ó. Então, minha linha de espelhamento vai ser essa tracejada. Ó. Vou clicar aqui nesse ponto. E agora, selecione o segundo ponto do espelhamento. Ó. Perceba que ele já dá uma prévia aí. Ó. Quando eu clico aqui, aí ele diz assim, deseja apagar o objeto anterior? Se eu clicar em sim, ele vai apagar. Se eu clicar em não, ele não vai apagar. Então eu vou clicar em sim, em não, tá? Pronto, espelhei o objeto, tá
certo? E eu poderia espelhá-lo em qualquer posição. Por exemplo, se eu tivesse uma linha, por exemplo, nessa posição aqui, ó, vou desligar o orto. Ó, eu quero fazer um espelhamento agora com base nessa linha aqui, ó. Então, MI Enter, seleciono o objeto, dou Enter, clico nesse primeiro ponto, clico nesse segundo ponto. Desejo excluir o objeto, agora eu vou dizer sim. Pronto, eu tirei aquele objeto ali e deixei naquela posição ali, uma posição aleatória, lógico que eu escolhi, tá? Mas foi só para mostrar como era que utilizava o comando mirror. Então nós vamos ficar por aqui com esses 4 comandos. Na próxima aula nós vamos ver comandos draw, né? Estou pensando em passar um comando draw ou mais de um, e um tutorial, tá? Um tutorial que a gente revisa os comandos já vistos. Até a próxima.